nós fazemos todos os dias, hoje não vai ser diferente. Quer dizer, hoje eu acho que a programação é diferente. Vai ser um pouco diferente. Eu imagino, não sei, que eu serei extremamente criticado, tripudiado, por causa disso que eu vou falar hoje aqui. Mas fazer o quê? Sabe? O que precisar ser explicado, eu vou explicar. Não vou além e nem aquém da explicação bíblica. Não vou ultrapassar a Bíblia para convencer ninguém. Até porque eu não tenho intenção de convencer. Eu tenho o trabalho aqui de proclamar a palavra de Deus. Se a partir de hoje algumas pessoas não quiserem mais nos acompanhar, fiquem à vontade. Eu não vou fazer nada contra. Né? A pessoa não quer acompanhar, não acompanha. A pessoa quer acompanhar, acompanha. A pessoa entende que isso é verdade, que ótimo. Entende que é exagero, é mentira. Ué, não acompanha, simples assim, né? Mas vamos orar e a gente vai entrar no assunto daqui a pouquinho. O assunto é o seguinte, meu irmão e minha irmã em Cristo. O assunto é: o exorcismo cristão é para os dias de hoje? É para os nossos dias? O que você acha? A gente não orou ainda, eu vou orar daqui a pouquinho. A maioria das igrejas praticam o exorcismo. Não precisa responder, não. Mas fale com você, né? Responda aquilo que você acha, é para hoje. Sei lá, por que não seria? Aquilo que você pensa. Nós, como cristãos, temos que ter um ponto de vista a respeito dos assuntos bíblicos. E eu trago todos os dias aqui, ou pelo menos procuro trazer, né, assuntos ligados ao cristianismo. Não vou ficar trazendo fantasia, não vou fazer isso. Todos os dias aqui eu trago coisas do dia a dia, porque era assim que Jesus fazia. Jesus trazia, falava para os seus ouvintes, para os seus seguidores. Eu não estou me comparando a Jesus, claro que não. Mas eu sou cristão. Cristão quer dizer seguidor de Jesus, aquele que busca seguir Jesus. Se eu sigo Jesus, eu tenho que fazer as coisas que ele fazia, ou pelo menos tentar fazer, né? Então, ore inclusive para Deus. O sujeito lá vai falar uns negócios aí, se for mentira, se for exagero, se for carnal, né? O Senhor, fale comigo, ore a Deus, ore aí. Eu acho que você tem que fazer isso mesmo. Mas é imprescindível, irmãos e irmãs em Cristo, que vocês acompanhem as passagens bíblicas que eu vou citar. Tá? Vamos orar para iniciar o culto. Eu só fiz esta apresentação porque se alguém aí, eu não quero saber, não vou nem ouvir.
fique à vontade, tá? Deus querido, Pai eterno, Pai santo, verdadeiro Pai, bondoso, maravilhoso, cuidador de cada um de nós. O Senhor falou que espiritualmente nós não vamos passar necessidade de nada, absolutamente nada. E eu creio, Senhor, porque o Senhor tem acrescentado a cada dia um pouco mais de conhecimento e entendimento das coisas para nós. E mais uma vez nós nos juntamos aqui como igreja do Senhor. Fazemos isso todos os dias, todas as manhãs, como igreja que será arrebatada. Nos juntamos aqui e aguardamos para sermos levados para junto do Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração, nosso culto. Recebe-nos na Tua santa presença. Recebe-nos aos Teus pés como os Seus adoradores. Fala conosco, Senhor. E já antecipadamente Te agradecemos por esta semana que se inicia, pela Tua bondade e compaixão para conosco. Esta é a oração que eu deposito aos Teus pés, por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no santo nome do Cristo Jesus. Amém. Bom, é um assunto, talvez você nunca tenha pensado nisso, né? Ou talvez já tenha. Veja bem, expulsar demônios é para os nossos dias, mas eu coloquei aqui assim, olha, o exorcismo cristão é para os nossos dias. Por que exorcismo cristão? Porque um monte de religião expulsa demônio. Um montão, não é só o cristianismo. E você sabe que o cristianismo tem várias derivações, né? E outras religiões que não são cristãs também expulsam demônios, creem em demônios, né? Então, esse estudo, que eu vou tentar resumir aqui, ele traz algumas revelações bíblicas, que já está na Bíblia. Revelação no sentido, ele traz alguns entendimentos melhores da Bíblia. Você já... Bom, isso não vem ao caso. Isso é só um adendo que eu ia fazer, mas não acrescento. A palavra exorcismo, né? A gente, no meio evangélico, cristão, né? A gente não usa muito esse termo, exorcismo, mas é um termo correto, viu? Não é dizer que alguém está exorcizando, ou faz exorcismo, ou fez exorcismo, ou foi exorcizado, é um termo correto, apesar de ser muito usado na Igreja Católica Apostólica Romana. Mas é correto esse termo, porque exorcismo quer dizer mandar os demônios, né,
abandonarem o corpo de alguma pessoa. Isso é exorcismo. É praticado na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos. Presta atenção. Começa a prestar atenção no que eu estou falando, para você seguir a minha linha de raciocínio. O exorcismo, expulsar demônios, foi praticado por pessoas nos Evangelhos e no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Foi praticado por Jesus e pelos seguidores de Jesus, os discípulos, como parte das instruções de Cristo. Mateus capítulo 10. Você vai ler isso que eu acabei de falar. Mateus capítulo 10 vai mostrar exatamente isso, né? Que os discípulos praticavam o exorcismo como parte das instruções que Jesus deu a eles. Outras pessoas também praticaram o exorcismo, expulsar demônios, em nome de Cristo. Marcos capítulo 9, versículo 38. Os filhos dos fariseus também praticaram o exorcismo. Está lá em Lucas, capítulo 11, versículos 18 e 19. Paulo, o apóstolo Paulo, exorcizou em Atos 16. E exorcistas, porque naquela época, naquela região do mundo, existiam os exorcistas profissionais, que você vai ler sobre isso em Atos 19, do 11 ao 16. Exorcistas. Eu gostaria que você lesse essas passagens para você entender o que eu estou falando. O propósito dos discípulos de Jesus em executar, em exorcizar, em expulsar demônios, era autenticar e mostrar para as pessoas, para aqueles que estavam vendo, o domínio de Cristo sobre os demônios. Cristo comanda e comandava os demônios. Comanda no sentido de ter ascensão sobre eles, não que ele dava ordem. Cristo mandava. O nome de Cristo tão poderoso que os demônios batiam em retirada. Está lá em Lucas 10, 17. E para confirmar que eles estavam atuando, pregando, curando, exorcizando, não no nome deles, mas no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e na autoridade de Cristo. Está entendido isso? Está claro? Nenhum apóstolo, nenhum discípulo pregava
as boas novas da salvação, ou realizava um exorcismo em nome próprio. Eles sempre iam em nome de Cristo, na autoridade de Cristo e amando de Cristo. Correto? Muito bem. Também revelava a fé ou a ausência da fé, a falta da fé ou a fé. Isso você lê em Mateus 17, 14 ao 21, tá? Então, o que a gente precisa hoje entender, lendo a Bíblia, é que o ato de expelir demônios era muito importante no trabalho dos discípulos. Era importante. Ninguém está tirando a importância. O que não é claro na Bíblia como expelir demônios fazia ou não parte do processo de discipulado. Quando os apóstolos saíam para levar o Evangelho, né, fazer um discípulo, né, até que ponto era importante expelir demônios? Isso era essencial? Isso não é claro na Bíblia. Você não vai achar uma passagem que deixa isso claro. Era importante, claro, se existia demônio, tinha que ser expulso aquele demônio. Mas não era algo que, se não existisse o demônio ali, que alguém ia inventar um demônio para poder pregar o Evangelho. Entendeu? Interessante notar que, conforme o Novo Testamento vai caminhando, quer dizer, os livros, depois os evangelhos, né? Depois Atos. Atos quer dizer aquilo que os apóstolos fizeram, como eles agiram. Depois as cartas. O importante é a gente notar que, conforme isso tudo vai acontecendo, vai havendo uma mudança na última parte do Novo Testamento em relação à luta contra o demônio. Não sei se você já observou isso. Se você não observou, eu vou pedir para você observe quando você estiver lendo, né? Você vê os apóstolos, né? Os discípulos expulsando Jesus nos evangelhos. Isso depois vai diminuindo, vai mudando com o passar do tempo, né? Com as cartas chegando. Por quê? Depois dos evangelhos e de Atos dos Apóstolos, né, começam a surgir livros escritos que têm como propósito ensinar, instruir. E dentre esses escritos está a carta aos Romanos e de Judas. E elas se referem à atividade demoníaca também. Mas,
curiosamente, e você confirma lendo, se eu estou afirmando é porque houve uma observação a respeito disso. Já Romanos, daí para frente, já não começa, Judas, já não começa mais expulsar demônios, nem encoraja os crentes a fazê-lo. O que encoraja a fazer são os evangelhos, Atos dos Apóstolos, que não é um livro doutrinário. Mas a partir daí as cartas, isso vai diminuindo. A gente passa a ser ensinado a se revestir com a armadura de Deus para poder combater os demônios. Não é isso que está escrito em Efésios, capítulo 6, versículos do 10 ao 18? Você vê que a linha de ensino e de exemplo muda. Até ali, era expulsar os demônios em nome de Cristo. Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, já vem nos ensinando que nós devemos estar revestidos com a armadura de Deus, porque a partir dali a gente começa a ter a armadura de Deus. A gente, que eu digo, somos nós, os cristãos. É a Bíblia que é a armadura de Deus. Nós somos ensinados na carta de Tiago, olha só, presta atenção, Tiago 4:7. Eu quero que você leia. Você não falar, agora vem sujeito ensinar tudo diferente. Não estou ensinando nada diferente. Eu estou ensinando a Bíblia. Tiago 4:7 fala para você expulsar demônio. Vai lá, dá uma lida lá. Eu estou provocando você a ler a Bíblia. Não. Tiago 4:7 fala para você resistir ao diabo. Olha só que interessante. Uma das últimas cartas, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, fala para você expulsar demônio. Não. Fala para você ter cuidado com ele. Tenha cuidado. Esteja revestido com a armadura de Cristo. Resista a ele. Depois Efésios 4:27 fala para você expulsar demônio. Porque no Novo Testamento, nos Evangelhos e até Atos, mostra expulsão. Não tinha essas cartas. Não tinha este ensinamento. Efésios 4:27 diz para você não dar espaço na sua vida para o diabo. Você vê e mas pode confrontar aí na Bíblia. Aliás, você deve fazer isso. Faça isso. Leia. Pega o que eu falei, vai lá e joga na Bíblia em cima. Tem que passar pelo filtro da Bíblia, o que eu estou falando. Não pelo filtro do A, do B ou do C, mas da Bíblia. De Romanos para frente, cheque. Nós somos ensinados não como expulsar demônios, não como expelir Satanás em outras pessoas,
Não há nem consideração sobre isso. Nós somos ensinados a usar a armadura de Deus, a resistir ao diabo, a ter cuidado com ele e a não dar espaço na nossa vida para ele. Efésios capítulo 6, versículos do 10 ao 18, instrui cada um de nós de maneira clara sobre como a gente tem vitória contra as forças do mal. Confronte. A primeira coisa que a gente precisa fazer, queridos irmãos e queridas irmãs, é colocar nossa fé em Cristo. Leia aí Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque é a nossa fé em Cristo, não é o berro, não é o grito, não é o mandar sair, não é isso, não é aquela teatralidade toda que faz qualquer coisa. É a nossa fé em Cristo. É a fé em Cristo que quebra o domínio do príncipe das potestades do ar. Efésios 2:2. Mas esse cara está mudando tudo. Não estou mudando nada. Não sou eu que estou mudando. Foram eles que mudaram a Bíblia. Hoje você vai em qualquer igreja pentecostal, neopentecostal ou renovada, tem demônio para tudo quanto é lado. E 99% dos casos não são demônios. Isso eu já falei aqui, não sei quantas vezes. São coisas que eu vou repetindo. Quem me acompanha já ouviu isso. Não são demônios, mas não são demônios, são o quê? Olha, pode ser um monte de coisa. Pode ser emocional, pode ser físico, pode ser problema cognitivo, pode ser um monte de coisa, menos demônio. Ah, mas a pessoa ficou com uma força, a pessoa falava coisa. Isso não quer dizer nada. Acompanha na Bíblia o que eu estou falando. O que as pessoas precisam, na verdade, querido, olha, eu não veja bem, vamos entender o que está sendo dito. Eu não estou dizendo que não existem demônios, eu não estou aqui dizendo que os demônios não podem se apossar de uma pessoa, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que se eu falar isso agora, eu fecho a mensagem, né? Eu estou falando que esta preocupação exacerbada em expulsar demônio, pedir para demônio se manifestar, isso tudo não é bíblico. O que precisa, na verdade, é a pessoa jogar no lixo o velho homem e os hábitos ruins que isso traz e se revestir de bons atos. Leia a Bíblia, Efésios 4, do 17 ao 24. E isso, olha, pela graça de Deus, a gente se despoja do velho homem, dos hábitos ruins do velho homem. E isso não envolve expelir demônios. Isto não envolve expelir demônios, mas sim renovar a nossa mente. E colocar nossa mente em Cristo.
É isso que está escrito em Efésios 4:23. Claro que existem demônios, claro que demônios podem se apossar, se apoderar, dominar uma pessoa. Isso, claro que podem, ninguém está negando. Mas este ato de expulsar o demônio, como você lê lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, como você lê no livro de Atos, com a complementação bíblica das cartas, você vai vendo que isso vai ficando para trás. Você vai vendo que a gente tem que lutar com a armadura certa, que nos permite a combater, não expelir. A combater as trapaças do mundo demoníaco. Efésios 6:10. Como é que a gente combate as trapaças do mundo demoníaco? Dando grito de sai. Aliás, a palavra é sai, né? Não sei por que eles falam sai. Deve ser a tal da língua estranha, né? Não é isso. É lutar com a verdade, com a justiça, lutar com o Evangelho, com a fé, com a salvação, com a oração, com a palavra de Deus. Por causa disso que você não vê, depois de Romanos, expulsão de demônios. Você não acha exorcismo. Você já viu observado isso? Eu acho que não. Biblicamente observado. A expulsão, o exorcismo é até Atos. Daí para frente, há uma nova orientação. Olha, os discípulos faziam assim porque eles foram os primeiros. Eles são os primórdios do ensino. Era isto que fazia com que autenticasse eles trabalhando em nome e para Jesus. Agora, daqui para frente, já existe Paulo, já existe João, existe a revelação divina do Espírito Santo. É a palavra de Deus. À medida que a palavra de Deus foi completada, é isso que eu quero dizer, por isso que eu falei lá, ó, se eu falar agora, eu já encerrei tudo, né? Então eu quero que você entenda as coisas, para não falar, ó, o cara vem falar tudo diferente. Não. Você vê que eu estou passando indicação bíblica, você leia e conclua. Você tem o direito de falar, não concordo, claro, não concordo, não é nada disso, tem que gritar, tem que expulsar. Tá bom, mas leia pelo menos. Ah, mas está errado quem expulsa. Está errado na medida que 99% dos casos não são demônios. São emoções da pessoa. São surtos que... Hoje a gente vê aí pessoas surtando. Hoje eu vi aí um sujeito famoso, parece que surtou, precisou até tomar um sossega-leão aí. Eu não sei quem, eu vi aqui na internet, não lembro. Sossega-leão é um calmante bem forte, entendeu?
Foi demônio? Claro que não, isso é emocional, isso é carga emocional que nós, as pessoas deste tempo, estamos vivendo. Esse mundo doido de cabeça para baixo. Esse mundo que... Hoje eu recebi uma notícia aqui que parece que o eixo da Terra está fora, os aeroportos, eu não sei quem mandou. Eu achei interessante, eu estava até lendo, que os aeroportos estão tendo que realinhar as comunicações. O mundo está ficando louco, claro, mas isso eu falo, gente. Eu dou risada, porque quando eu falei lá a primeira vez, muita gente falou, esse cara aí é derrotado, esse cara é pessimista, derruba a gente. Eles gostam de ouvir palavra amiga. Eu aqui prego a Bíblia. Eu dizia assim, está ruim, ou se está ruim, mas vai ficar pior. Está louco, eu vou ouvir uma pessoa que fala isso? Então ouve aquele que fala que vai resolver tudo daqui 10 dias, 15 dias, que você vai lá, faz a oferta e tudo resolve. Ouve esses então, vai lá ouvir. Muita gente foi, deve estar ouvindo até hoje, acompanhando. Outros simplesmente deixaram de acompanhar a gente. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, nós, os cristãos de hoje, dos últimos dias, dos últimos dias, nós temos mais armas com as quais lutar do que os cristãos primitivos. Ou não? Eles tinham a Bíblia. Lá, vamos lá, vamos pegar aí um apóstolo, André. Ele tinha a Bíblia na mão para ler e aprender, seguir. Não tinha. Não tinha nada. Eles tinham os escritos, alguns escritos do Velho Testamento. A Torá, que era lida nas sinagogas. Nós temos a Bíblia aqui, qualquer lugar aí você compra uma Bíblia. As pessoas querem fazer algumas coisas, porque está narrado na Bíblia, não está mandando você fazer, está narrado, está contado na Bíblia, que os apóstolos faziam. Mas ninguém quer morrer de cabeça para baixo, ninguém quer ser jogado num tambor de óleo, ninguém quer morrer flechado, ninguém quer perder a cabeça, essas coisas ninguém quer fazer. Agora, coisas para se exibir, eles querem. Então, nós temos muito mais armas para lutar do que os cristãos primitivos. A função de expelir demônios foi substituída em grande parte, vou repetir 3 vezes isso, em grande parte, com o evangelismo e discipulado através da palavra de Deus. Tem um demônio ali? Prega a palavra de Deus. Se for demônio, ele não aguenta. Você não precisa gritar, não precisa fazer ritual exorcista como faz a Igreja Católica, que põe o não sei o quê, que acende vela, que vai com aquela a cruz, com uma estátua ali, água benta. Não precisa nada disso. O evangelismo e o discipulado, o expelir demônios, agora é tudo através da palavra de Deus. O método de luta contra as hostes espirituais está em Efésios, revestivos da armadura. Está aí, gente. Não envolve expelir demônios.
Pode existir uma situação dessa? Pode. Mas olha, pode escrever também no que eu estou falando, é um ponto fora da curva. Mas e se expõe aquela pessoa a palavra de Deus, e em nome de Jesus? Está tomado, tem demônio aí, tem, não sei o que, aqui é o capeta, não sei das quantas. Vem cá, Jesus, o Deus nascido, prega a palavra. Prega a palavra. Pode participar, irmão, não precisa pedir para participar, não, entra aí, isso é público. Prega a palavra. É só expor o divino. Gente, isso está na Bíblia, eu não estou mudando nada. Isso está na Bíblia, é só você acompanhar. Exponha. Está com demônio. Peraí, gente, senão eu vou tossir. Pega o indivíduo que se diz endemoniar. Não sei se tal, não. Tem gente que tem dificuldade em discernir, tudo bem. Expõe ele, prega a palavra de Deus para ele. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou pregar a palavra do Senhor para você agora. Você e ele sentadinho aí. Estou com receio, então põe mais umas 7 ou 8 pessoas ali com você. É isso que a Bíblia diz. Porque nós temos arma que os cristãos primitivos não tinham, os apóstolos não tinham, porque a Bíblia foi escrita através de alguns deles. Então a pergunta, que é título: o exorcismo cristão é para os nossos dias? Sim, mas não nos moldes da igreja primitiva. Que a igreja primitiva não tinha carta aos Efésios, não tinha carta aos Romanos, não tinha carta de Judas, não tinha carta de Pedro, não tinha Tiago. Só isso. Não há novidade nenhuma. Se é novo, não é bíblico. E se é bíblico, meu irmão e minha irmã, não é novo. Então eu não estou trazendo nada de novo, eu estou trazendo o que já está na Bíblia, mas que a gente não põe em prática. Graças a Deus, né, irmã? Não precisa ficar envergonhada, irmã. Não fique envergonhada, não, viu? Porque quando você participou disso, você não tinha o conhecimento que, graças a Deus, você tem hoje. E amanhã, se Deus assim nos permitir, nós vamos ter um conhecimento maior ainda. Nós todos vamos transmitir isso para outras pessoas, né? E mais pessoas vão se livrar da mentira, né? Mais e mais pessoas vão seguir Cristo na liberdade que é seguir Cristo. Porque seguir Cristo é liberdade. É liberdade. Glórias a Deus. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero louvar o Senhor por isso tudo que foi falado aqui, Senhor, que as pessoas confrontem tudo que foi falado aqui com a Bíblia Sagrada e que fiquem com a verdade. Se acharem que a exposição que eu fiz não é verdadeira, que joguem na lata do lixo. Eu fico com ela há anos, eu estou com esta exposição bíblica há anos. Continua, Senhor, cuidando de nós, nos fortalecendo, nos abençoando e nos dando crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é a minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.